A neblina cobria os picos da Serra da Mantiqueira como um manto suave, enquanto João Silva dirigia seu jipe pela estrada sinuosa que levava a São Francisco Xavier. O biólogo, depois de 15 anos trabalhando em grandes projetos de conservação em São Paulo, finalmente havia decidido seguir seu coração e se mudar para essa pequena vila encravada entre as montanhas. O ar puro da serra entrava pelas janelas abertas do carro, trazendo consigo o perfume único da Mata Atlântica, uma mistura de terra úmida, flores silvestres e a essência ancestral da floresta. João respirou fundo, sentindo cada quilômetro de distância da capital como um peso sendo removido de seus ombros. Bem-vindo à sua nova vida, murmurou para si mesmo, enquanto estacionava em frente à pequena pousada onde ficaria até encontrar um lugar definitivo para morar. O sol da tarde pintava as nuvens com tons dourados, criando um espetáculo natural que nenhuma cidade grande poderia oferecer. A pousada pertencia a Dona Maria, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, que conhecia cada história e cada trilha da região. O senhor chegou na época certa, disse ela, enquanto mostrava o quarto a João. A mata está mais bonita que nunca, cheia de vida. João passou os primeiros dias explorando a região, maravilhado com a riqueza do ecossistema local. Como biólogo especializado em conservação, reconhecia espécies raras de plantas e animais que só existiam ali, protegidas pela altitude e pelo isolamento natural da serra. Em suas caminhadas, encontrou pegadas de antas, marcas de onças pardas e uma variedade impressionante de aves. Cada descoberta confirmava que havia tomado a decisão certa ao deixar a vida agitada da capital para trás. Uma tarde, enquanto fotografava bromélias em uma trilha mais afastada, João conheceu Pedro, um guia local que havia nascido e crescido na região. O jovem compartilhava do mesmo amor pela natureza e logo os dois começaram a trocar histórias e conhecimentos. A serra guarda muitos segredos, comentou Pedro, enquanto caminhavam por uma trilha antiga. Tem lugares aqui que poucos conhecem, onde a mata ainda é virgem e os animais vivem como viviam há centenas de anos. João ouvia fascinado as histórias do guia sobre as lendas locais, os caminhos misteriosos e os animais raros que ainda habitavam aquelas montanhas. A cada palavra, sentia-se mais conectado com aquele lugar, como se a própria serra o tivesse chamado ali por algum propósito especial. No vilarejo, João logo se tornou conhecido como o biólogo da capital. As pessoas o procuravam para identificar plantas, pedir conselhos sobre hortas orgânicas ou simplesmente compartilhar histórias sobre encontros com animais selvagens. Dona Maria, sempre atenta aos acontecimentos locais, percebeu a paixão genuína de João pela natureza. Uma noite, enquanto serviam o jantar na pousada, ela comentou: "Sabe, Doutor João, faz tempo que não vi alguém com tanto amor pela nossa serra. É como se o senhor já fizesse parte daqui." A observação tocou João profundamente. Era verdade, em apenas algumas semanas, sentia-se mais em casa naquele pequeno pedaço de paraíso do que em todos seus anos na capital. A simplicidade da vida local, o ritmo ditado pela natureza, tudo parecia fazer mais sentido ali. Enquanto organizava suas anotações e fotografias daquele dia, João refletia sobre como sua vida havia mudado completamente. O celular, antes uma extensão de seu braço, agora passava a maior parte do tempo desligado. As preocupações com prazos e reuniões haviam dado lugar a observações sobre o clima e as fases da lua. A noite caía sobre a serra, trazendo consigo uma sinfonia de sons da mata, corujas, grilos e o ocasional pio distante de uma jacutinga. João adormeceu com a certeza de que estava exatamente onde deveria estar, sem imaginar que a serra ainda guardava surpresas que transformariam sua vida para sempre. A tarde caía sobre a Serra da Mantiqueira quando João decidiu explorar uma nova trilha. O céu estava pintado com tons de roxo e dourado, e a neblina começava a se formar entre as árvores, criando um cenário quase místico. Pedro havia lhe falado sobre esse caminho específico, conhecido apenas pelos moradores mais antigos da região. É uma trilha antiga, explicará o guia. Dizem que era usada pelos índios que viviam aqui antes. Tem muita história naquele pedaço de mata. João caminhava com cuidado, fotografando espécies raras de orquídeas e observando as marcas deixadas pelos animais. A Mata Atlântica ali era diferente, mais densa e preservada, com árvores centenárias que pareciam guardar segredos em seus troncos nodosos.
De repente, um som cortou o silêncio da floresta, um grito angustiado, diferente de qualquer coisa que João já havia ouvido em seus anos de trabalho de campo. Era um chamado de socorro que fez seu coração acelerar. "Parece uma anta", murmurou ele, reconhecendo as características do som. Sem hesitar, começou a seguir a direção do grito, movendo-se com cautela entre a vegetação densa. A floresta parecia diferente agora. As sombras das árvores dançavam com o vento, criando formas misteriosas, e João tinha a impressão de que cada passo seu era observado por centenas de olhos invisíveis. A neblina ficava mais densa, dando um ar quase sobrenatural ao ambiente. O grito soou novamente, mais próximo desta vez. João apressou o passo, seu instinto de biólogo e sua compaixão pelos animais guiando seus movimentos. Após alguns minutos de caminhada cuidadosa, chegou a uma pequena clareira. Ali, preso em um lamaçal profundo, estava um filhote de anta. O animal, não maior que um bezerro pequeno, lutava para se libertar, mas cada movimento apenas o afundava mais na lama densa. Seus olhos grandes e assustados encontraram os de João, transmitindo um pedido silencioso de ajuda. "Calma, pequeno", disse João suavemente, aproximando-se com cuidado. Como biólogo experiente, sabia que precisava agir com cautela. Antas adultas são extremamente protetoras com seus filhotes, e a mãe certamente estaria por perto. Examinando o terreno ao redor, João notou várias pegadas recentes, algumas do filhote, outras claramente de uma anta adulta. Mais preocupante foram as marcas humanas que encontrou, galhos quebrados e vegetação amassada, indicando que pessoas haviam passado por ali recentemente. O filhote continuava seus esforços para se libertar, cada movimento tornando sua situação mais difícil. João sabia que precisava agir rápido. Usando seu conhecimento e experiência, começou a procurar uma maneira de criar uma superfície firme para ajudar o animal a sair. "Vai dar tudo certo", sussurrou ele, mais para si mesmo que para o filhote. A floresta ao redor parecia ter silenciado, como se segurasse a respiração, observando aquele momento de encontro entre homem e animal. Com uma vara resistente que encontrou próxima, João começou a trabalhar, tentando criar um apoio para o filhote. O animal, embora assustado, parecia entender que ele estava ali para ajudar, mantendo-se mais calmo e cooperativo. A luz do dia começava a diminuir, e João sabia que precisava agir rápido. A noite na serra podia ser perigosa, especialmente em áreas tão isoladas. Enquanto trabalhava, mantinha-se alerta a qualquer som ou movimento que indicasse a aproximação da mãe anta ou de outros animais. O que João não sabia era que aquele resgate seria apenas o começo de uma aventura muito maior, uma que testaria não apenas sua coragem e determinação, mas também sua conexão profunda com a natureza que havia escolhido proteger. Enquanto trabalhava para libertar o filhote, João fez uma descoberta perturbadora. Escondida entre a vegetação, encontrou uma armadilha de metal, habilmente camuflada com folhas e galhos. Era uma armadilha antiga, mas claramente ainda em uso, indicando a presença de caçadores na região. "Então é por isso que você está tão assustado", murmurou João para o filhote, que ainda lutava na lama. O animal, como se entendesse suas palavras, soltou um gemido baixo e angustiado. Com renovada urgência, João intensificou seus esforços para resgatar o filhote. Usando a vara como alavanca e algumas cordas que sempre carregava em sua mochila de campo, começou a criar um sistema de apoio para puxar o animal. "Vai dar tudo certo, pequeno", sussurrou ele, trabalhando metodicamente. O suor escorria por seu rosto, apesar do ar fresco da tarde que se transformava em noite. De repente, um barulho na mata chamou sua atenção. João congelou, alerta. Conhecia bem os sons da floresta, e aquele era definitivamente humano, passos tentando ser silenciosos, galhos sendo afastados com cuidado. Sem perder tempo, João se moveu rapidamente para esconder o filhote com galhos e folhagens. O animal, surpreendentemente, permaneceu quieto, como se entendesse a necessidade de silêncio. Escondido atrás de uma árvore grande, João observou dois homens emergirem na clareira. Carregavam mochilas pesadas e observavam o chão atentamente, claramente procurando rastros. "Tinha uma anta por aqui, certeza", sussurrou um deles, examinando as pegadas na lama. "E pelo tamanho das marcas, deve ter filhote."
João sentiu seu coração acelerar. Os homens estavam bem equipados e pareciam conhecer bem a região. Através de sua experiência como biólogo, reconheceu o perfil típico de caçadores experientes. O filhote, ainda escondido, manteve-se admiravelmente silencioso. João agradeceu mentalmente pela inteligência natural dos animais, sua capacidade instintiva de perceber o perigo. Alguém esteve aqui, disse o outro homem, notando os sinais da tentativa de resgate. E foi recente. João sabia que precisava agir. Não podia permitir que aqueles homens encontrassem o filhote, mas também precisava pensar na mãe anta, que certamente estava em algum lugar próximo, possivelmente também em perigo. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Como biólogo, conhecia bem o comportamento das antas e sabia que poderia usar esse conhecimento a seu favor. Mas precisaria ser cuidadoso, muito cuidadoso. Lentamente, João começou a se mover pela mata, afastando-se da clareira. Tinha um plano, mas precisaria da ajuda da própria floresta para executá-lo. Seus anos de experiência em campo teriam que guiá-lo agora. Os últimos raios de sol atravessavam a copa das árvores, criando sombras alongadas na floresta. A neblina começava a ficar mais densa, um fenômeno comum na serra que agora poderia trabalhar a seu favor. João sabia que as próximas horas seriam cruciais. Não era apenas o destino do filhote que estava em jogo, mas também o futuro de toda aquela área preservada da Mata Atlântica. A descoberta das armadilhas indicava um problema maior, que precisaria ser enfrentado. João se moveu silenciosamente pela mata, sua mente trabalhando rapidamente. Anos de experiência em campo lhe ensinaram que a melhor estratégia era usar o conhecimento da natureza a seu favor. Sabia que antas deixam marcas características no território e que os filhotes seguem trilhas específicas. Com cuidado, começou a criar uma falsa trilha de pegadas que levava para longe da clareira. Usou seus conhecimentos de biologia para tornar os rastros convincentes, misturando galhos quebrados e marcas no solo úmido que imitavam perfeitamente a passagem dos animais. A neblina da serra colaborava com seu plano, tornando-se mais densa a cada minuto. Era um fenômeno típico da região que João agora agradecia, a visibilidade reduzida seria sua aliada. Isso deve funcionar, murmurou para si mesmo, observando seu trabalho. As marcas pareciam autênticas mesmo para olhos treinados. Enquanto criava a trilha falsa, João mantinha-se atento aos sons da floresta. Precisava encontrar a mãe anta antes dos caçadores, sua experiência dizia que ela não estaria longe do filhote. O crepúsculo avançava rapidamente, como sempre acontece na serra. As sombras se alongavam entre as árvores, e os sons noturnos começavam a despertar. João conhecia bem essa transição, era o momento em que a floresta mudava de turno, quando os animais diurnos se recolhiam e os noturnos despertavam. Seguindo seu instinto e conhecimento, João começou a procurar sinais da anta adulta. Não demorou muito para encontrar, marcas recentes na vegetação indicavam sua passagem. O animal parecia estar se movendo em círculos, provavelmente procurando uma maneira de chegar até seu filhote. Onde você está? Sussurrou João, examinando cuidadosamente o terreno. Foi então que notou algo alarmante, mais armadilhas, estrategicamente posicionadas ao longo do que parecia ser uma rota de fuga natural dos animais. Com o coração pesado, João percebeu que os caçadores haviam planejado tudo meticulosamente. Conheciam bem os hábitos das antas e haviam preparado uma verdadeira rede de armadilhas. Um som baixo chamou sua atenção, um gemido característico de anta adulta, vindo de uma área mais densa da mata. João se aproximou com extremo cuidado, consciente de que uma anta adulta assustada poderia ser perigosa, mesmo para alguém com sua experiência. O que encontrou confirmou seus temores. A mãe anta estava presa em uma das armadilhas, lutando para se libertar. Apesar do sofrimento evidente, o animal mantinha-se surpreendentemente silencioso, como se entendesse a necessidade de não atrair atenção. João sabia que precisava agir rápido, mas com extrema cautela. A situação era ainda mais complexa do que imaginava, agora precisava resgatar 2 animais e mantê-los a salvo dos caçadores. A noite se aproximava rapidamente, e com ela viriam novos desafios. A temperatura começava a cair, típico da serra, e a neblina ficava cada vez mais densa.
João precisava elaborar um plano que garantisse a segurança dos animais e, ao mesmo tempo, não o colocasse em risco desnecessário. Respirando fundo, João começou a organizar mentalmente seus próximos passos. Sua experiência como biólogo e seu conhecimento da região seriam cruciais nas próximas horas. A floresta, que sempre fora sua aliada, agora parecia observá-lo com expectativa, aguardando suas próximas ações. A noite caía sobre a Serra da Mantiqueira quando João começou seu plano de resgate. A neblina densa criava um cenário surreal, transformando as árvores em silhuetas fantasmagóricas. Com movimentos precisos e silenciosos, aproximou-se primeiro da mãe anta. O animal, embora machucado e assustado, mantinha uma calma surpreendente. Seus olhos grandes e escuros encontraram os de João, transmitindo uma mistura de medo e esperança. Era como se entendesse que ele estava ali para ajudar. "Calma, senhora", sussurrou João, usando o tom suave que aprenderá a utilizar com animais selvagens. "Vou tirar você daí." A armadilha era antiga, mas ainda funcionava com eficiência cruel. João examinou o mecanismo com atenção, buscando o melhor modo de desarmá-la sem machucar mais o animal. Seus anos de experiência em campo nunca haviam sido tão valiosos. Enquanto trabalhava, mantinha-se atento aos sons da floresta. Os caçadores ainda estavam por perto, podia ouvir ocasionalmente o som abafado de suas vozes, embora a neblina e a escuridão crescente dificultassem determinar a direção exata. Com cuidado meticuloso, João começou a soltar a armadilha. A anta permanecia impressionantemente quieta, como se compreendesse a necessidade de silêncio. Apenas sua respiração pesada denunciava o estresse da situação. Após o que pareceu uma eternidade, a armadilha finalmente cedeu. A anta se libertou com surpreendente agilidade, considerando seu tamanho e condição. Porém, em vez de fugir, permaneceu próxima a João, seus instintos maternos claramente mais fortes que o medo. "Seu filhote está seguro", murmurou João, como se o animal pudesse entender suas palavras. "Vamos buscá-lo agora." A neblina havia se tornado tão densa que era difícil enxergar além de alguns metros. João usou isso a seu favor, guiando a anta de volta para onde havia deixado o filhote. O conhecimento do terreno e seus anos de experiência em campo eram suas únicas vantagens naquele momento. Chegando à clareira onde o filhote estava escondido, João encontrou o pequeno ainda camuflado sob os galhos e folhagens. O reencontro entre mãe e filho foi silencioso mas intenso. Os dois animais se reconheceram imediatamente, tocando-se com os focinhos em um gesto de profundo afeto. João observava a cena com emoção mal contida, quando um barulho próximo o alertou. Os caçadores estavam se aproximando, provavelmente seguindo algum rastro que ele não conseguirá disfarçar completamente. Com gestos suaves e decididos, João começou a guiar os animais para longe da clareira. A mata densa e a neblina seriam suas aliadas. Conhecia trilhas antigas que poucos sabiam existir, caminhos que os antigos moradores da região usavam e que agora serviriam como rota de fuga. A anta-mãe parecia entender o plano, guiando seu filhote com surpreendente discrição através da vegetação. João admirava a inteligência natural dos animais, sua capacidade de compreender situações complexas e adaptar-se a elas. À medida que avançavam pela mata escura, João percebia que algo extraordinário estava acontecendo. A floresta parecia colaborar com sua fuga, galhos se moviam silenciosamente para dar passagem, a neblina se adensava estrategicamente nos momentos certos, como se a própria natureza conspirasse para proteger suas criaturas. João guiava os animais por uma trilha antiga, quase apagada pelo tempo. Pedro havia lhe contado sobre esse caminho, usado pelos índios que habitavam a região muito antes da chegada dos colonizadores. Era uma rota sagrada, segundo as lendas locais, e poucos ainda conheciam sua existência. "Por aqui", sussurrou ele, indicando uma passagem quase invisível entre as árvores centenárias. A anta-mãe e seu filhote o seguiam com uma confiança que parecia quase sobrenatural, seus passos silenciosos sobre o tapete de folhas secas. A neblina da serra havia se tornado sua aliada, criando uma cortina natural que os ocultava dos caçadores. No entanto, João sabia que precisava ser extremamente cuidadoso. Qualquer rastro poderia denunciar sua passagem. Enquanto avançavam pela mata, João notava detalhes fascinantes na trilha.
Marcas antigas em algumas árvores, símbolos meio apagados pelo tempo, indicavam que aquele caminho realmente tinha uma história profunda. Era como se estivessem atravessando um portal no tempo. Incrível, murmurou ele, observando como a vegetação parecia se abrir naturalmente diante deles. As árvores mais antigas pareciam criar um corredor protetor, seus galhos se entrelaçando acima como um teto natural. A anta-mãe parou repentinamente, suas orelhas se movendo em alerta. João congelou, atento a qualquer som. Por um momento, pensou ter ouvido vozes distantes, mas o som se perdeu na densidade da floresta. O filhote se aproximou mais da mãe, buscando proteção. Apesar do cansaço evidente, os animais mantinham uma dignidade impressionante. João não pôde deixar de admirar sua resistência e adaptabilidade. A trilha os levava cada vez mais alto na serra. O ar se tornava mais rarefeito, e a vegetação mudava sutilmente. João reconhecia espécies de plantas cada vez mais raras, algumas que ele só havia visto em livros de botânica. Estamos chegando a um lugar especial, percebeu ele, notando como a mata se tornava mais densa e preservada. Era uma área que parecia intocada pelo tempo, onde a Mata Atlântica mantinha sua majestade original. Um som diferente chamou sua atenção, o barulho suave de água corrente. A trilha os estava levando para uma região com nascentes, um local sagrado segundo as histórias que Pedro havia compartilhado. As antas pareceram reconhecer o som, seus movimentos ficando mais animados. João sorriu, compreendendo que estavam próximos de uma área mais segura, onde os animais poderiam se recuperar em paz. A lua, até então escondida pela neblina, começou a aparecer entre as nuvens, iluminando suavemente a trilha. A luz prateada criava um efeito mágico na vegetação, revelando cores e texturas que permaneciam ocultas durante o dia. João percebeu que haviam chegado a um local diferente. A mata se abria em uma pequena clareira natural, cercada por árvores antigas que pareciam sentinelas silenciosas. O som da água era mais forte agora, revelando uma pequena cachoeira escondida entre as pedras. A clareira onde João e os animais chegaram revelou-se um lugar extraordinário. Era um vale protegido, cercado por paredões rochosos cobertos de bromélias e orquídeas raras. A pequena cachoeira alimentava um córrego cristalino que serpenteava entre pedras antigas. Isso é incrível, murmurou João, reconhecendo espécies de plantas que pensava estarem extintas na região. O local parecia ter escapado completamente da interferência humana, preservando um pedaço intacto da Mata Atlântica original. As antas se moveram instintivamente em direção à água, como se conhecessem o lugar. A mãe guiou seu filhote até a margem do córrego, onde ambos beberam longamente. João observou maravilhado como os animais pareciam relaxar pela primeira vez desde o resgate. Examinando o ambiente com olhos de biólogo, João percebeu que o local era perfeito para os animais. Havia água limpa em abundância, vegetação adequada para alimentação e a topografia natural criava uma proteção natural contra intrusos. Vocês encontraram um verdadeiro santuário, disse ele, notando como outros animais começavam a aparecer timidamente. Um pequeno grupo de macacos prego observava curiosamente das árvores, enquanto um casal de jacus se aproximava cautelosamente do córrego. A lua agora brilhava plenamente, sua luz criando reflexos prateados na água da cachoeira. O ar era diferente ali, mais puro, carregado com uma energia que João nunca havia sentido em seus anos de trabalho de campo. Utilizando sua câmera especial para fotografia noturna, João começou a documentar discretamente o local. Cada registro poderia ser valioso para futuros projetos de conservação. As imagens revelavam uma biodiversidade surpreendente para uma área tão pequena. Um som suave chamou sua atenção. O filhote de anta havia encontrado um banco de capim macio próximo à água e se deitara, claramente exausto da jornada. A mãe permanecia próxima, mas também mostrava sinais de relaxamento, suas orelhas não mais em constante alerta. João aproveitou para examinar melhor os ferimentos da anta adulta. Para seu alívio, eram superficiais, a armadilha havia machucado, mas não causado danos graves. A resistência natural do animal, combinada com o ambiente acolhedor do santuário, certamente ajudaria na recuperação. Observando ao redor, João começou a notar detalhes que tinha perdido na chegada.
Haviam marcas antigas nas pedras, símbolos e desenhos que sugeriam que aquele lugar já era considerado especial pelos povos originários da região. Uma coruja piou suavemente em uma árvore próxima, seu chamado ecoando pela clareira. Outros sons da mata noturna se juntaram gradualmente, criando uma sinfonia natural que parecia dar as boas-vindas aos novos habitantes do santuário. João sabia que havia encontrado algo mais que um simples refúgio. Aquele lugar era uma descoberta importante para a conservação da Mata Atlântica. Um local onde a natureza ainda ditava suas próprias regras, preservando espécies e interações que se perderam em outras áreas. O amanhecer encontrou João ainda no santuário, observando como a luz do sol transformava gradualmente o ambiente. As primeiras cores do dia revelavam ainda mais a beleza do lugar, bromélias em tons de vermelho e laranja, orquídeas raras florescendo nas árvores, e uma diversidade de pássaros que começavam sua sinfonia matinal. Preciso fazer algo para proteger este lugar, decidiu ele, enquanto organizava suas anotações e fotografias da noite anterior. As antas dormiam tranquilamente próximas à cachoeira, finalmente seguras após a aventura da noite anterior. Com cuidado para não perturbar os animais, João começou a mapear a área. Seus anos de experiência em projetos de conservação lhe diziam que aquele santuário natural tinha potencial para se tornar algo maior, uma reserva protegida que poderia salvar não apenas as antas, mas toda a fauna local. Um barulho familiar o fez sorrir. Era Pedro, o guia local, que aparecia entre as árvores. João havia enviado uma mensagem pelo rádio assim que amanheceu, pedindo que o amigo o encontrasse ali. Nossa, João! Exclamou Pedro em voz baixa, maravilhado com o que via. Então é verdade, o Vale Sagrado existe mesmo. Meu avô falava sobre este lugar, mas eu nunca tinha conseguido encontrar. João observou com interesse como Pedro se movia pelo local com reverência, reconhecendo símbolos e marcas nas pedras. Meu povo sempre soube deste lugar, explicou o guia. Era considerado um território sagrado, protegido pelos espíritos da floresta. As antas despertaram com a chegada de Pedro, mas não demonstraram medo. Era como se sentissem que ele também era um protetor da floresta. O filhote até se aproximou curiosamente, cheirando o ar na direção do recém-chegado. Precisamos criar um projeto de conservação aqui, disse João, compartilhando suas ideias com Pedro. Algo que envolva a comunidade local, que proteja não só este vale, mas toda a região ao redor. Pedro concordou entusiasticamente. Como morador local e descendente dos povos originários da região, ele entendia a importância de preservar aquele lugar sagrado. Podemos formar um grupo de guardiões, sugeriu ele. Pessoas da comunidade treinadas para proteger a área. Enquanto conversavam, mais animais apareciam na clareira. Um casal de jacutingas, espécie extremamente rara na região, pousou próximo ao córrego. Macacos prego observavam curiosamente das árvores, e pegadas frescas indicavam a passagem recente de uma onça parda. Este lugar é especial, observou Pedro. É como se fosse um pedaço do passado, preservado no presente. Um lugar onde os animais ainda podem viver em paz. João concordou, sua mente já trabalhando nas possibilidades. Com sua experiência em biologia e conservação, combinada com o conhecimento tradicional de Pedro e o apoio da comunidade local, poderiam criar algo verdadeiramente significativo. Precisamos agir rápido, disse João, pensando nos caçadores da noite anterior. Mas também precisamos ser inteligentes. Este lugar permaneceu preservado por tanto tempo justamente por ser discreto. Pedro assentiu, compreendendo perfeitamente. Como guia local, ele conhecia bem o delicado equilíbrio entre preservação e exposição. Vamos começar com as pessoas certas, sugeriu ele. Aquelas que realmente se importam com a serra e suas criaturas. Na manhã seguinte, João e Pedro reuniram-se com Dona Maria na pousada para compartilhar sua descoberta. A senhora, com sua sabedoria de anos vividos na serra, ouviu atentamente o relato sobre o santuário e as antas resgatadas. Aquele lugar sempre foi especial, disse ela, servindo um café forte para os dois homens. Meu pai falava dele como um lugar sagrado, onde os animais encontravam proteção. Mas com o tempo, as pessoas foram esquecendo, e as histórias viraram apenas lendas. João espalhou suas fotografias sobre a mesa da cozinha.
As imagens mostravam não apenas as antas, mas toda a riqueza do vale, plantas raras, aves em extinção, e os símbolos ancestrais gravados nas pedras. Precisamos da ajuda da comunidade, explicou João. Mas tem que ser feito com muito cuidado. Não podemos chamar atenção demais para o lugar. Pedro já havia começado a fazer uma lista de pessoas confiáveis que poderiam ajudar. Tem o seu José, que conhece cada trilha desta serra como a palma da mão. E a dona Ana, que faz remédios com as plantas da mata, ela entende mais de flora nativa que muito botânico. Dona Maria acrescentou mais alguns nomes à lista. Pessoas que, como ela, guardavam um amor profundo pela serra e suas tradições. O segredo é envolver quem realmente se importa, disse ela, com a sabedoria dos anos. Quem tem a serra no coração? Enquanto planejavam, João pensava nas antas que havia deixado no santuário. Pedro havia verificado mais cedo e relatou que os animais estavam bem, adaptando-se perfeitamente ao novo lar. O filhote já brincava próximo à cachoeira, recuperando a alegria natural de um animal jovem. Podemos criar um grupo de monitores, sugeriu Pedro. Pessoas da comunidade que se revezem para vigiar a área, mas de um jeito discreto, respeitando a natureza do lugar. A ideia agradou João. Como biólogo, ele sabia que os melhores projetos de conservação eram aqueles que envolviam a comunidade local. E podemos usar o conhecimento tradicional junto com a ciência, acrescentou ele. Unir o melhor dos dois mundos. Dona Maria sorriu, aprovando o plano. Vou preparar uma reunião aqui na pousada, ofereceu ela. Chamo apenas as pessoas certas, aquelas que sabem guardar um segredo e respeitar a mata. À medida que o dia avançava, mais ideias surgiam. Pedro falou sobre criar trilhas alternativas para desviar a atenção do santuário. João pensou em programas educativos para as crianças da região, ensinando desde cedo a importância da preservação. E precisamos documentar tudo, disse João, mostrando mais fotografias. Registrar as espécies, mapear a área, criar um banco de dados científico. Mas sempre mantendo a localização exata em sigilo. O entusiasmo era contagiante. Mesmo Dona Maria, normalmente tão discreta, estava animada com a perspectiva de participar de algo tão significativo. É como se a serra estivesse nos escolhendo para ser seus guardiões, refletiu ela. A tarde chegava ao fim quando finalizaram os planos iniciais. Através da janela da pousada, podiam ver a neblina começando a cobrir os picos da serra, aquela névoa, como um manto protetor guardava seus segredos, agora compartilhados com um grupo seleto de protetores. A reunião na pousada de Dona Maria aconteceu numa noite de lua cheia. O grupo era pequeno, mas significativo. Além de João, Pedro e Dona Maria, estavam presentes seu José, o antigo mateiro, Dona Ana, a conhecedora das plantas medicinais, e mais alguns moradores escolhidos a dedo por sua dedicação à serra. O que vamos contar hoje, começou Dona Maria, precisa ficar entre nós. É sobre um tesouro da nossa serra que precisamos proteger. João apresentou suas fotografias e descobertas, contando a história do resgate das antas e do santuário encontrado. Os presentes ouviam com atenção respeitosa, ocasionalmente trocando olhares de reconhecimento quando certos lugares ou lendas eram mencionados. Meu avô falava desse vale, disse seu José, examinando uma das fotos com interesse. Dizia que era um lugar sagrado, onde os animais iam buscar proteção. Pensei que fosse só história de antigo. Dona Ana, enquanto observava as imagens das plantas do santuário, identificava espécies que havia anos não via. Tem ervas ali que já não se encontram em lugar nenhum da serra, comentou ela, emocionada. Plantas que achei que tinham se perdido para sempre. Pedro desenrolou um mapa da região sobre a mesa, marcando áreas estratégicas. Precisamos criar uma rede de proteção, explicou ele. Cada um pode ajudar de um jeito diferente. O plano começou a tomar forma naturalmente. Seu José se ofereceu para ajudar a criar trilhas falsas, desviando curiosos do santuário. Dona Ana propôs usar seu conhecimento de plantas para catalogar as espécies raras, criando um registro científico importante. Podemos envolver os jovens também, sugeriu uma das presentes, professora da escola local. Ensinar sobre a importância da preservação,
sem revelar a localização exata do santuário. João observava admirado como cada pessoa encontrava naturalmente seu papel no projeto. Era exatamente o que ele esperava, uma união da comunidade em torno de um objetivo comum. As antas que salvamos, disse ele, são apenas o começo. Aquele lugar pode ser um refúgio para muitas outras espécies ameaçadas. A noite avançava, e com ela os planos se solidificavam. Estabeleceram um sistema de vigilância discreto, com pessoas estrategicamente posicionadas em diferentes pontos da serra. Criaram códigos e sinais para se comunicar sem chamar atenção. É como nos tempos antigos, comentou Dona Maria com um sorriso. Quando a comunidade toda se unia para proteger a serra. A lua cheia iluminava a varanda da pousada quando terminaram a reunião. Cada participante saiu com uma missão específica e um novo brilho no olhar, o brilho de quem faz parte de algo maior que si mesmo. Antes de partir, todos fizeram um juramento silencioso, uma promessa de proteger não apenas o santuário, mas todo o legado natural e cultural que ele representava. Era o início de uma nova era para a serra e seus habitantes. 3 meses se passaram desde a primeira reunião na pousada de Dona Maria. A primavera chegará à serra, trazendo consigo uma explosão de vida e cores. No santuário, as antas resgatadas por João haviam se estabelecido completamente, e o filhote crescia forte e saudável. João, em sua rotina diária de monitoramento, documentava mudanças surpreendentes no vale. Novas espécies apareciam regularmente, como se o lugar estivesse se tornando um imã natural para a fauna da região. Olha só isso, mostrou ele a Pedro durante uma de suas visitas discretas ao local. Pegadas de onça pintada. Fazia anos que não se via uma por estas bandas. O sistema de proteção criado pela comunidade funcionava perfeitamente. Seu José havia desenvolvido uma rede intrincada de trilhas falsas que desviavam curiosos da área protegida. Dona Ana catalogava um número crescente de plantas medicinais, algumas que se acreditava extintas na região. É como se a serra estivesse renascendo, comentou Dona Maria uma tarde, enquanto servia café para João e outros membros do grupo de proteção. Os próprios animais parecem espalhar a notícia de que existe um lugar seguro aqui. A notícia mais emocionante veio através de Pedro, que havia instalado câmeras especiais de monitoramento em pontos estratégicos do santuário. As imagens noturnas revelaram não apenas as antas, mas uma verdadeira procissão de animais raros, jaguatiricas, lobos-guará, e até mesmo um casal de tamanduás-bandeira. O mais impressionante, explicava João durante uma das reuniões regulares do grupo, é como os animais parecem se sentir seguros ali. Não demonstram o medo que normalmente têm dos humanos. A escola local havia incorporado discretamente temas de preservação em seu currículo, sem revelar a existência específica do santuário. As crianças aprendiam sobre a importância da Mata Atlântica e suas espécies, desenvolvendo desde cedo um amor pela natureza. Uma tarde, enquanto fotografava orquídeas raras no santuário, João testemunhou algo extraordinário. O filhote de anta, agora bem maior, brincava despreocupadamente próximo à cachoeira, enquanto outros animais se aproximavam sem medo. É como se ele fosse o anfitrião do lugar, comentou para Pedro, que o acompanhava naquele dia. Um símbolo vivo de que a preservação é possível quando todos se unem por ela. O conhecimento tradicional de Dona Ana provava-se invaluável. Suas anotações sobre as plantas do santuário chamaram a atenção de pesquisadores, que agora colaboravam à distância, sem nunca visitar o local pessoalmente. A comunidade havia encontrado um equilíbrio perfeito entre proteção e pesquisa, entre tradição e ciência. O santuário permanecia um segredo bem guardado, mas seus benefícios se espalhavam muito além de seus limites invisíveis. 1 ano havia se passado desde o resgate das antas. O santuário, protegido pelo amor e dedicação da comunidade, florescer além das expectativas mais otimistas de João. A Mata Atlântica ali se regenerava com um vigor extraordinário, como se respondesse ao cuidado de seus guardiões. É incrível como tudo mudou, refletiu João, sentado na varanda da pousada de Dona Maria, observando o pôr do sol pintar as montanhas de dourado. E começou tudo com um grito de socorro na floresta. O projeto havia se tornado um modelo silencioso de conservação.
Sem alarde ou publicidade, a comunidade conseguirá criar um sistema eficiente de proteção que beneficiava não apenas o santuário, mas toda a região. Os animais estão voltando para outras áreas da serra também, comentou Pedro, mostrando suas últimas fotografias. É como se o santuário fosse um coração, bombeando vida nova para toda a mata ao redor. Dona Maria, servindo seu tradicional café da tarde, sorria com satisfação. Sua pousada havia se tornado um ponto de encontro discreto para pesquisadores e conservacionistas que, mesmo sem conhecer a localização exata do santuário, contribuíam com o projeto através de orientações e recursos. As antas que iniciaram tudo isso agora lideravam um pequeno grupo que habitava o vale. O filhote resgatado por João havia crescido forte e saudável, e sua presença constante no santuário inspirava outros animais a se estabelecerem ali. Veja só, mostrou Dona Ana, abrindo seu caderno de anotações. Cataloguei mais de 50 espécies de plantas medicinais só este mês. Algumas delas não eram vistas na região há décadas. A escola local colhia os frutos do projeto através de suas crianças, que desenvolviam um amor genuíno pela natureza. Seus desenhos e redações frequentemente retratavam a serra e seus habitantes, demonstrando uma compreensão profunda da importância da preservação. João, observando tudo isso, sentia uma alegria tranquila. Seu impulso de ajudar um animal em perigo havia desencadeado algo muito maior, um movimento de proteção que unia pessoas e natureza em perfeita harmonia. Sabe o que é mais bonito? Comentou seu José, que se juntara ao grupo na varanda. É ver como a serra responde quando a gente cuida dela. É como se ela sempre soubesse que podia confiar na gente. A noite caía suavemente sobre as montanhas, trazendo consigo a sinfonia natural da mata. No santuário, protegido pela névoa e pelo amor de seus guardiões, animais raros encontravam refúgio, plantas ameaçadas floresciam, e antigas lendas ganhavam nova vida. A serra sempre foi sagrada, disse Dona Maria, sua voz carregada de sabedoria. A gente só precisava lembrar disso e fazer nossa parte. E assim, nas montanhas da Serra da Mantiqueira, uma pequena comunidade provava que o verdadeiro progresso não está em dominar a natureza, mas em protegê-la e respeitá-la. O santuário, guardando seus segredos nas sombras da mata, continuaria a ser um farol de esperança para gerações futuras. Fim da história, queridos amigos. Esperamos que a história de João e do Santuário da Serra tenha tocado seus corações. Para conhecer mais narrativas inspiradoras sobre a preservação de nossa natureza brasileira, preparamos uma playlist especial que você encontra aqui à esquerda. Se esta história despertou em você o amor pela conservação ambiental, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Diariamente trazemos novas histórias que celebram a riqueza natural de nosso país e as pessoas que trabalham para protegê-la. Compartilhe nos comentários suas próprias experiências com a natureza, adoraríamos conhecer sua história.